Quando pensamos em pecado, geralmente nossa mente se volta para ações consideradas graves, como o adultério, o assassinato ou até mesmo a blasfêmia contra o Espírito Santo. No entanto, existem outros pecados que também desagradam profundamente a Deus, mas que muitas vezes são negligenciados por nós por parecerem menores ou por estarem tão presentes no nosso cotidiano que se tornaram quase normais. Só que o fato de estarem presentes na nossa rotina não significa que deixaram de ser pecados ou que deixaram de entristecer o coração de Deus. A Bíblia nos alerta: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É importante entender que todo pecado, seja ele grande ou pequeno aos nossos olhos, nos afasta da presença de Deus e nos leva à morte espiritual. Por isso, precisamos reconhecer e nos arrepender sinceramente de cada um dos nossos erros. Neste vídeo, quero te mostrar 4 pecados bastante comuns em nossas vidas, mas que desagradam profundamente ao Senhor. Antes de continuar, já deixe o seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Primeiro pecado: a mentira. O rei Salomão escreveu em um de seus provérbios que o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se alegra com os que dizem a verdade. Muitas vezes, pensamos que contar uma pequena mentira aqui ou ali não tem importância. Mentimos no trabalho, escondemos informações do cônjuge, enganamos um amigo, e isso vai se acumulando. A mentira é algo destrutivo. Ela pode acabar com amizades, destruir casamentos, provocar injustiças e até tirar vidas. Um exemplo muito claro disso é a história de Ananias e Safira, registrada na Bíblia. Eles venderam um terreno e decidiram doar o dinheiro à igreja, mas guardaram parte do valor para si e mentiram para o apóstolo Pedro, dizendo que estavam entregando tudo. O Espírito Santo revelou a mentira, e o castigo deles foi a morte. Pedro confrontou Ananias, deixando claro que ele não havia mentido apenas a homens, mas a Deus. Safira, sua esposa, manteve a mentira e também morreu. O problema não foi o fato de eles ficarem com parte do dinheiro, afinal, o bem era deles, mas sim o engano e a falsidade. Essa história nos mostra como uma simples mentira pode ter consequências sérias. Por isso, abandone a mentira o quanto antes. Deus odeia a falsidade, e Jesus é a verdade. Escolha andar com Ele. Segundo pecado: o egoísmo. O apóstolo João nos ensina em uma de suas cartas: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode estar nele o amor de Deus? Em meio à correria da vida, é muito fácil cair no pecado do egoísmo. Estamos tão preocupados com nossos próprios problemas que esquecemos daqueles que estão sofrendo ao nosso redor. Muitas vezes, pensamos: aquela pessoa está precisando de ajuda, mas isso não é problema meu. Alguém vai acabar ajudando. Essa atitude egoísta fere o coração de Deus. Não adianta dizer que é cristão se não vivemos os ensinamentos de Cristo no dia a dia. Caso contrário, nos tornamos apenas religiosos, como os personagens da parábola do bom samaritano. Jesus contou essa parábola para ilustrar quem realmente pratica o amor ao próximo. Um homem foi assaltado e gravemente ferido enquanto viajava de Jerusalém para Jericó. 3 pessoas passaram por ele: um sacerdote, um levita e um samaritano. Os 2 primeiros, que conheciam bem a palavra de Deus e eram religiosos respeitados, ignoraram o homem ferido e seguiram seu caminho. Já o samaritano, que era visto como impuro e indigno pelos judeus, foi o único que teve compaixão. Ele cuidou das feridas do homem, levou-o a um lugar seguro e pagou por sua estadia e recuperação. Essa história mostra que não basta conhecer a palavra, é preciso praticá-la com amor. O verdadeiro cristão age com compaixão, generosidade e empatia. Jesus condena o egoísmo que pode habitar no coração do crente. O sacerdote e o levita, por conhecerem os mandamentos de Deus que ordenam amar o próximo, tinham o dever de ajudar aquele homem ferido. No entanto, como não havia testemunhas, ambos ignoraram a situação, desviaram do caminho e deixaram o homem agonizando. A atitude deles revelou que não mantinham um relacionamento genuíno com Deus, muito menos com o próximo. Eram religiosos apenas na aparência, falsos e hipócritas. É verdade que não conseguimos resolver todos os problemas do mundo, mas, como cristãos, devemos pelo menos ter compaixão da dor alheia. O egoísmo é pecado, pois demonstra a ausência do amor divino em nossos corações. Terceiro pecado: a inveja. Outro pecado bastante comum em nossa vida é a inveja, e devemos nos afastar dele. O apóstolo Paulo ensinou: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Não sejamos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. A inveja é um pecado sério, capaz de arruinar vidas. Ela surge quando desejamos aquilo que pertence a outra pessoa. O invejoso não consegue se alegrar com a bênção alheia e pode até alimentar ódio contra o outro por causa do que cobiça. Foi exatamente o que aconteceu com Saul. Ele começou a perder a paz e ver seu reinado ruir por causa da inveja que sentia de Davi. O profeta Samuel contou que, após Davi matar o filisteu, as mulheres de Israel saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando. Elas celebravam com tamborins e instrumentos musicais, dizendo: Saul matou milhares, e Davi, dezenas de milhares. Saul ficou profundamente incomodado com o cântico e, ressentido, disse: a Davi deram dezenas de milhares, e a mim apenas milhares. O que mais falta para ele senão o reino? A partir desse momento, Saul passou a olhar para Davi com inveja. Mesmo diante de uma celebração pelo sucesso do exército, Saul só conseguia enxergar o destaque de Davi, que ainda era apenas um soldado. Se a música exaltasse apenas suas vitórias, Saul se sentiria realizado. Mas, ao comparar-se com Davi, seu próprio feito lhe pareceu pequeno. Esse é o problema da inveja. Ela não permite que alguém se contente em ser excelente. O invejoso quer ser o melhor e o mais exaltado. Continuando a leitura do livro de 1 Samuel, vemos que Saul acabou se afastando de Deus, perseguiu Davi e passou a agir movido pelas emoções. Como consequência, sua vida e seu reinado chegaram ao fim. Por isso, não permita que a inveja te cegue e te afaste da presença do Senhor. Escolha viver guiado pelo Espírito de Deus, pois somente Ele pode te livrar do pecado. Ao invés de invejar, decida amar as pessoas e se alegrar com as vitórias delas. Quarto pecado, a rebeldia. Muitas vezes nos rebelamos contra Deus por motivos pequenos, não é verdade? Basta uma oração não ser atendida ou um sonho ser frustrado para começarmos a murmurar e duvidar da bondade de Deus. No entanto, esse pecado é tão grave que o profeta Samuel o comparou à feitiçaria. Ele declarou: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Deus abomina a rebeldia. A Bíblia relata que, certa vez, ele enviou um severo castigo ao povo hebreu que caminhava pelo deserto em direção à terra prometida. Em Números 16, vemos que Corá, Datã, Abirão e mais 250 pessoas se revoltaram contra Moisés, recusando-se a obedecê-lo. Essa revolta, no entanto, era uma afronta direta ao próprio Deus, que havia escolhido Moisés como líder. Moisés então orou e disse a Corá que o Senhor, no dia seguinte, mostraria quem era santo e escolhido por ele. Corá e seus seguidores deveriam levar incensários com fogo e incenso diante do Senhor. No dia seguinte, todos compareceram ao tabernáculo com os incensários acesos, algo permitido apenas aos sacerdotes. Deus então ordenou que o povo se afastasse dos rebeldes. De repente, abriu-se um enorme buraco no chão, e todos eles foram engolidos. Quantas vezes agimos da mesma forma, querendo fazer as coisas do nosso próprio jeito e nos afastando da vontade de Deus? Imaginamos que sabemos o que é melhor, mas a rebeldia é uma armadilha perigosa, que só traz sofrimento. Por isso, busque sempre obedecer a Deus, pois é nesse caminho que há segurança. Esses foram 4 pecados que desagradam profundamente ao Senhor. Existem muitos outros, mas quis focar nesses. Se você tem praticado algum deles, abandone-os o quanto antes. Deus te ama muito e deseja ter comunhão com você. Arrependa-se das suas falhas e creia que só o Senhor é capaz de transformar sua vida.